No Brasil, você falar umas duas palavras bonitinhas, formar uns versos é, bem ajustados, com uma certa retórica, você já passa a ser teólogo, você já passa a ser autoridade. Em todos os cantos do Brasil é assim. Caio Fábio é um enroleixo. Fala, 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 sem profundidade. Ele tem uma boa retórica, ele tem uma boa oratória, ele sabe falar bem, porque o Fábio, isso é inegável. É uma qualidade que ele tem. Você vê que ele tem um certo conhecimento, lê alguns livrinhos, mas não é um intelectual. O que ele faz com as escrituras sagradas é uma blasfêmia, né? O Ricardo Modini, no Brasil, você falar umas duas palavras bonitinhas, formar uns versos bem ajustados, com uma certa retórica, você já passa a ser teólogo, você já passa a ser autoridade. Em todos os cantos do Brasil é assim. Caio Fábio é um enroleixo. Fala, 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 sem profundidade. Ele tem uma boa retórica, ele tem uma boa oratória, ele sabe falar bem, porque o Fábio, isso é inegável. É uma qualidade que ele tem. Você vê que ele tem um certo conhecimento, lê alguns livrinhos, mas não é um intelectual. O que ele faz com as escrituras sagradas é uma blasfêmia, né? O Ricardo Modini nem se fala. O Caio Fábio mesmo, Luciano, esse cara é bom enganador. Ele parece passar uma certa intelectualidade, né? Parece falar filosoficamente bonito. Aí, aí ele engoda bem as pessoas, falando do pessoal da Universal, da Mundial que pede dinheiro, e sócios profetas, né? E o pessoal cai naquilo ali. No tal programa lá dele, Papo de Graça, né? Mas o cara é um herege de carteirinha, esse rapaz. Além de ser progressista, né? Herege de carteirinha, defende que o homossexual vai ser salvo, todos vão ser salvos, enfim, fora outros assuntos, né? Na verdade, o Caio Fábio ele passa pano por essas coisas aí porque quando ele teve um caso, né, de adultério com uma das secretárias dele, ele não se sujeitou à disciplina da igreja. Na verdade, o Caio Fábio, toda a história dele foi um grande erro. O Caio Fábio foi um dos poucos, aliás, acho que eu me lembro, assim, conhecido, o único pastor presbiteriano que não passou pelo seminário. Ele falou que o seminário para ele não servia para nada. Então ele já foi empossado, eu acho que o pai dele, se eu não me engano, o pai dele ele era pastor da igreja presbiteriana. Inclusive o pai dele trabalhava na área da advocacia. O Caio Fábio é da região do Amazonas, né? Pouca gente sabe disso. A família Araújo, no Amazonas, é uma família bastante requisitada, né? Principalmente nessa área do direito. Eu li o livro dele, Confissões de um Pastor. E foi tudo errado. A igreja presbiteriana deu um tiro no pé, se assim posso dizer. Eles empossaram, né, o Caio Fábio como pastor, né, da igreja. E ele, por ter uma boa retórica, que eu falei, inegável, que ele é um cara muito inteligente. Assim, no uso das palavras, ele tem um reflexo muito grande em lidar com as palavras, né? Então, dificilmente você vai ver ele argumentando de maneira equivocada, né? Pelo menos as besteiras que ele sabe defender, né? Ele é um bom debatedor. Então foi isso, a igreja presbiteriana colocou o Caio Fábio, né, como pastor. Ele começou a ganhar muitos adeptos, né, para o cristianismo. Creio que Deus salvou pessoas através do ministério dele, né? Não há dúvida. Só que aí depois com o tempo a fama subiu pro coração. Ele teve problema, né, de adultério, né? Mas antes do problema do adultério, já tinha muito problema em relação à ONG, né? Que ele fundou, chamado Fábrica de Esperança no Rio de Janeiro, né? Aí depois ele montou a editora Vinde, né? Aí começou a ter muitos problemas, né? Até problema com relação a algumas acusações, né? Lavagem de dinheiro, algumas coisas a mais, né? Aí em seguida veio a explosão, né? Na década de 90 ele era o pregador mais conhecido aqui do Brasil, né? Indiscutivelmente, muitos líderes, até líderes ortodoxos que estão hoje em dia no ministério, teve o Caio Fábio como referência.
Aí depois veio a fama, né? Subiu, como eu reitero, com a cabeça. E começou a se deixar levar por isso. Em seguida veio o problema do adultério, né? E ele se negou a se sujeitar à disciplina da igreja. Aí foi ladeira abaixo, né? Depois disso teve vários escândalos, teve escândalo do dossiê. Ele montou um dossiê contra o Fernando Henrique Cardoso na época, né? Ficou até preso uns dias, né, Caio Fábio? Até recentemente, ele foi julgado novamente, né? Chegou a ficar uns dias na cadeia também. 2 dias, se não me engano. Os caras voltaram a mexer no processo, né? E é isso, é o que é hoje em dia, né, Caio Fábio, né? Aí depois o filho dele se assumiu como um gay. Aí foi ladeira abaixo, ao invés de se arrepender e voltar pro evangelho de Jesus Cristo, o Caio Fábio resolveu defender a sua família, defender o seu pecado, e aí começou a justificar o pecado dos outros, né? Pra você ver, né, Luiz, que não dá pra se escrever o que esses caras falam, né? Até uns 2 anos atrás o Ricardo Gondim era um bundão, né? Segundo o próprio Caio Fábio, né? Hoje em dia estão juntos. É uma promiscuidade, né? São prostitutas, né, da teologia, esses caras aí. Infelizmente. Está aí o vídeo do Caio Fábio chamando ele de bundão quando aconteceu o tsunami. E aí ele fala que a implicação do tsunami é a falta do governo de Deus, né? Que Deus não é soberano, que Deus entrou na história e por isso ele não sabe o que vai acontecer futuramente. Está aí, e Caio Fábio declarando que ele também foi pro time dos bundões. Mas o Chico me disse há pouco, quando assim que eu pedi a matéria no Japão, ele me deu para dar uma olhada num texto do Ricardo Gondim, falando sobre esse Deus pessoal que não faz nada diante de tragédias da natureza, é o demônio. Era o que estava escrito ali embaixo da foto dele. Eu pedi ao Chico para ler o texto. Por favor, Chico, leia. Então esse texto me chegou por um link da internet também, né? Uhum. E o Gondim fala o seguinte aqui: será que Deus está mesmo no controle, né? É o título da reportagem. Já pressupõe uma dúvida própria. O que gerou essa reportagem foi um post que ele fez no Twitter, onde ele colocou o seguinte: o Deus que administra os eventos tem propósitos insondáveis e que, para cumpri-los, deixa tragédias acontecer. Então ele diz que esse Deus é um demônio. Uhum. Pastor Ricardo Gondim, presidente da Assembleia de Deus Bethesda, é conhecido por ser autor premiado em vários livros e artigos polêmicos. Na tragédia do Japão, ele provocou polêmica ao questionar a soberania de Deus sobre os eventos que assim relataram no Japão, né? Ele diz o seguinte: Deus que intervém não é o mesmo que controla tudo, pois se Deus já controla tudo, não precisa intervir, escreveu ele no seu microblog. É preciso sair do modelo grego de uma divindade marionetando do alto os eventos da terra. Deus é Emanuel, Deus conosco. E aí segue aqui outras mais da reportagem, né? E teve um irmão aqui que, na mesma questão do Gondim, ele pergunta se Deus, sendo um Deus de graça, como fica a graça de Deus nessa hora? Foi ele mesmo que permitiu isso? Claro. É a pergunta de alguns. Eu não tenho os conflitos do Ricardo Gondim. Sim. Nenhum. Eu acho que o Ricardo Gondim se perdeu na viagem faz tempo. Eu conheci o Ricardo, é um cara de bipolar. Eu conheci o Ricardo pregando igual o Jimmy Swaggart, dançando como Swaggart, com o moralismo do Swaggart, com o pentecostalismo do Jimmy Swaggart, na década de 80. Intérprete do Swaggart, muito orgulhoso de ser intérprete do Swaggart, ultrapentecostal. Aí o Swaggart se arrebentou lá naquela história toda. Aí eu já encontrei um outro Ricardo tentando ficar amigo do pessoal da chamada Caminhada, que era o grupo com o qual eu andava de maneira mais íntima, mais amiga no meio evangélico desde a década de 70. Aí ele foi chegando e tal. De repente eu já o vejo
com posturas totalmente diferentes das que ele tinha antes. Tudo bem, as que ele tinha antes eram horrorosas. Aí ele vem, eu mesmo dei muito apoio a ele, em todos os congressos da Vinde, ele falava em seminários, às vezes falava lá nas plenárias do Congresso. Houve muitas ocasiões que eu não podia estar presente no próprio Congresso, eu pedia para ele abrir ou para ele encerrar. Houve momento em que eu pedi para ele me substituir em eventos fora do Brasil. Enfim, eu tinha esperança de que o Ricardo encontrasse um caminho bem equilibrado. Aí quando aconteceu tudo comigo ali em 98, 99, eu vi como ele era judicioso. Ele diz que nunca falou nada, mas os amigos dele e gente íntima dele me diz outra coisa. Eu terei que pensar que esse povo todo é mentiroso. Gente que nunca mentiu comigo e que é íntima dele. Eu cheguei a ter uma conversa com ele muito séria no aeroporto Santos Dumont, há uns 8 ou 9 anos atrás, conversa para a qual ele chegou me dizendo o seguinte: eu suponho que eu tenha que lhe pedir perdão. Eu falei, não. Você supõe que deva me pedir perdão? Não. Eu não estou pedindo a você que faça nada em relação a mim. Você só me disse que estaria no Rio e eu disse que teria prazer em encontrar você e marcamos o encontro aqui, mas eu não estabeleci pauta nem agenda nenhuma. Bom, tive aquela conversa com ele na esperança de que as coisas entre nós ficassem tranquilas. De lá para cá nunca mais ouvi falar nada, mas a minha tristeza foi muito maior quando, por exemplo, no tsunami de 2004, ele escreveu um texto patético como esse aí. Ele já vinha defendendo a linha da teologia relacional e do processo, onde Deus vem em colóquio com a humanidade. A própria consciência de Deus se desenvolve junto com a consciência humana, simplificando a história. E aí depois me disseram que num evento que eu ia falar, depois desisti, não quis mais ir, lá em São Paulo, chamado Teologando. E falei, eu não vou mais para esses teologandos de jeito nenhum, nada, não perco mais meu tempo com esse jardim da infância. Então eu soube que ele, quando viu Rubem Alves lá, pulou no pescoço do Rubem Alves e chorou. Várias pessoas me contaram o mesmo episódio. Chamou o Rubem Alves de meu herói. Aí eu digo, bom, o Gondim está perdido. Um cara que chama um bundão como o Rubem Alves de meu herói, tá danado, meu irmão. Virou papel higiênico do pensamento e da fé. O Rubem Alves, a última vez que eu vi foi no programa do João Soares, há uns 4 anos atrás. O João fazendo de tudo para arrancar dele alguma coisa relacionada à fé. E ele pulou para lá, pulou para cá, e depois disse, não, isso é coisa do meu passado. É o herói do Gondim. E os textos de lá para cá que me mandam do Gondim, eu li uns 3 ou 4. Depois parei de ler qualquer um para não sofrer. E para não ficar triste e decepcionado. Porque um cara assim perdeu a fé, precisa de fato de um encontro poderoso com o Rei dos Reis. Porque como é que ele lê, por exemplo, o livro do Apocalipse? E termina de ler o livro do Apocalipse achando que Deus, o Deus que intervém, não intervém soberanamente mesmo. E mais, que a intervenção de Deus na história chega a um ponto em que é a intervenção considerada do mal, do ponto de vista de quem quer o paraíso e o mar de rosas. E dizia, os homens não se arrependeram, e o Gondim está no meio desses que não se arrependem, que não enxergam. De modo que eu lamento de todo o meu coração. O Gondim ficou muito mais humanista do que crente, ficou um cara absolutamente entregue aos pensamentos da secularidade. Ele diz que tem que abandonar o pensamento grego, quem tem que abandonar é ele, que raciocina com categorias gregas sobre Deus. Ele pensa que pensa, o Gondim, esse é o problema dele. Ele é raso e pensa que pensa. E porque ele constrói, como ele outro dia aí disse para um amigo meu, que o grande desejo dele era produzir textos que fossem peças literárias de beleza estética. Aí ele pensa que esse esteticismo carrega em si alguma forma de verdade.
ele precisa se dar conta de que vai chegar a hora em que ele vai ter a cara esfregada no chão da vida. Porque não é possível, meu irmão, o cara ter começado no pentecostalismo adoecido e ter se aperfeiçoado nesse humanismo pior do que eu vejo nos humanistas secularizados do primeiro mundo. Porque nem os pensadores do primeiro mundo estão levantando essa questão. Aí, como disse o Braulio ali há pouco, não está faltando uma gota d'água na casa dele, né? Mas ele está mais angustiado do que os japoneses a respeito de Deus. E ontem você mencionava alguém na Globo News. Mário Sérgio Cortella. E o que ele disse lá? Eu não lembro mais qual foi a pergunta que o André, né, fez para ele, mas ele disse que essa passividade do povo japonês se dá muito por conta de que no shintoísmo, no budista, não tem uma concepção de um Deus pessoal, né? E que para eles tudo faz parte de um ciclo. Por isso eles estão nessa relação com o terremoto. Olha só, veja como a situação dos shintoístas e dos budistas é melhor do que a do Gondim. Porque eles não têm um Deus pessoal, eles são absolutamente coerentes com isso. Agora o Gondim diz que há um Deus pessoal, diz que é para deixar o modelo grego, e como um grego interpreta Deus em relação às contingências da natureza de maneira absolutamente pigmeia e apequenada. Pobre Gondim está na minha lista dos bundões. Ricardo Gondim, arrependa-se, meu irmão. Eu não estou tentando sofisticar nada. Agora, se você quiser conversar inteligência com inteligência, mente com mente, sai da frente, porque eu te acachapo. Você é um bundão, fazendo um desserviço à fé, nesse tempo em que só tem polarizações. De um lado tem gente pregando nos púlpitos que o que aconteceu no Japão é porque lá só tem budista. De outro lado tem o Gondim, um bundão, dizendo que existe uma sutileza entre o Deus que intervém e a soberania de Deus. Então me explique que sutileza é essa, seu bundão Ricardo Gondim. Olha, de saco cheio. Eu estou de saco cheio com vocês todos. São uns bundões. Na hora em que a coisa apertar, eu quero ver em que buraco vocês vão se enfiar com esse fiapo de coisa que eu não chamo mais nem de fé. Eu não sei nem o que é. O que anima vocês. Aliás, animados nenhum de vocês está. Vocês andam profundamente deprimidos, sem nenhum regozijo na esperança, sem evangelho no coração. E é com dor e com angústia que eu digo isso, e não poupo você nessa hora de modo algum. E você sabe que não tem conversa fiada no que eu digo. O que eu estou lhe falando é verdade. Na hora que você quiser encontrar para conversar, estou aqui, mano. Conversa que você quiser. Você pensa que pensa, mas você é raso como uma praia sem água. É uma pena que você esteja entrando nos 60 anos de idade com o coração amargurado, enfeiado, enrijecido, escrevendo textinhos que cultuam a estética e que acham que pela beleza do dizer, Deus se inserirá no seu falar. Pobre de você, bundão Gondim.